Irmãos que acham que avivamento tem a ver com línguas, sinais, prodígios e coisas do tipo, então o que está acontecendo lá não é um avivamento. Paz do Senhor, desde já agradeço sua presença em nosso canal. Que Deus abençoe sua vida. Se for novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Então, vamos para o vídeo. No século XX você tem grandes avivamentos, como por exemplo o que aconteceu no início do século XX na Coreia, na cidade de Pyongyang. Na época as Coreias estavam unificadas, não tinha essa divisão de Coreia do Norte e Coreia do Sul, e tudo começou com a reunião de oração de homens presbiterianos, né? Pois é, para quem acha que presbiteriano não sabe o que é avivamento, né? E começou lá na cidade de Pyongyang, 1000 homens orando, e de repente houve confissão de pecados, arrependimento. Eu prefaciei um livro intitulado O Pentecostes Coreano, onde você pode ler a respeito desse avivamento espiritual que produziu a conversão de milhares de coreanos, a ponto de que a igreja presbiteriana durante muito tempo foi a maior igreja evangélica da Coreia, não é? Hoje eu creio que ela já perdeu essa posição, mas isso não importa, o que importa é que Cristo seja pregado. Também avivamentos foram relatados na China no século XX, não é? E na China talvez tenha mais do que a gente pensa, porque o Partido Comunista não permite a liberação de informações, não é? a respeito do Estado religioso. Então é possível até de que a igreja na China seja maior do que nos Estados Unidos, e nós não sabemos, né? Mas nós sabemos que o evangelho vem crescendo na China, Então notícias no país de Gales, notícias da Escócia também, e na própria África do Sul, eu já mencionei um avivamento que começou na década de 60, através de um pastor luterano alemão chamado Erlo Stegen, que eu tive o privilégio de conhecer, inclusive trouxe aqui ao Brasil para pregar. E foi um momento extraordinário. Eu estive lá na região do avivamento em 3 ocasiões, e foi realmente extraordinário. Quando eu visitei lá o avivamento entre os Zulus, o apartheid estava em pleno vigor, e era uma coisa brutal de ver, não é? A fila de pretos e fila de brancos, né? Cidades de pretos, cidade de brancos, igrejas de pretos e igrejas de brancos. E lá na região do avivamento havia um templo para 10.000 pessoas lá, né? Reuniões extraordinárias, né? Coisas assim, está na própria presença de Deus quase. Foi lá que eu vi, na África do Sul, a remoção do racismo e de toda a animosidade, pretos e brancos adorando juntos, na mesma fila para o almoço, conversando como irmãos, sem qualquer restrição, sem nada, não é? Porque a gente sabe que esses problemas, eles têm origem no coração. E o avivamento mesmo, a obra genuína do Espírito Santo, tende a ir lá na raiz do problema e mudar e transformar o coração das pessoas. Então, historicamente, nós poderíamos apontar para diversos movimentos que nós chamaríamos de despertamento espiritual ou reavivamento espiritual. E aí, naturalmente, né, vem a pergunta, então, o que é que esses movimentos têm em comum, não é? O que é que caracterizaria alguma coisa como um verdadeiro avivamento espiritual? Eu diria a centralidade da palavra de Deus. Já falei sobre a centralidade da pessoa bendita do Senhor Jesus, consciência de pecado, arrependimento, confissão e mudança de vida, santidade. Então eu creio que estas são as características de um verdadeiro avivamento espiritual, e essas características estão presentes nesses movimentos que eu falei aí historicamente, não é? Falei historicamente. Muito bem, e aí vem a pergunta, não é, se o que está acontecendo lá no Asbury College é alguma coisa que se encaixaria nessa definição de avivamento. Para aqueles irmãos que acham que avivamento tem a ver com línguas, sinais, prodígios e coisas do tipo, então o que está acontecendo lá não é um avivamento, porque não tem nada disso, por enquanto, acontecendo lá. Mas tem essas coisas aí que eu mencionei. A pregação da palavra, a arrependimento, a oração, a confissão de pecados,
Há testemunhos de pessoas dizendo que se converteram, e muita gente se convertendo e mudando de vida, né, dizendo isso. Então eu creio que é seguro a gente dizer que, pelas evidências até agora, o que está acontecendo em Asbury parece ser um avivamento genuíno, se comparado com os demais avivamentos históricos que já foram mencionados, porque lá se percebe essas coisas que eu acabei de mencionar. Pode ser emocionalismo? Claro. Não seria a primeira vez que pessoas confundem emocionalismo com uma obra genuína do Espírito Santo. E é compreensível, porque nós somos religiosos por natureza, nós somos feitos para andar com Deus, para adorar a Deus. Nós somos seres religiosos, nós vivemos coram Deo, diante de Deus, quer creiamos nele ou não. Então há uma tendência, o coração humano ele pode produzir emoções religiosas sem que isso seja uma obra do Espírito Santo. Pessoas que não são crentes podem se emocionar, elas oram os seus deuses, elas praticam boas obras, elas têm a sensação da existência de alguém superior. Então a gente precisa ter cuidado, porque existe sim a possibilidade de que as emoções elas não procedam, os sentimentos religiosos eles não procedam de uma obra legítima do Espírito Santo no coração da pessoa, ou de uma igreja, ou numa região, mas é o resultado da religiosidade humana. E aí a pergunta, não é, como então a gente pode saber? Eu creio que a resposta está naquilo que Jesus disse, né? Pelo fruto conhecereis. Já que uma das características principais do avivamento espiritual é a santificação, é a mudança de vida, e a mudança de vida só pode ser percebida e aferida com algum tempo, eu creio que a resposta definitiva a essa questão, se o que está acontecendo em Asbury é realmente um avivamento da mesma categoria dos reavivamentos espirituais, do segundo grande avivamento, avivamento na Inglaterra, avivamento nas 13 colônias e tudo mais, só o tempo vai poder dizer. Nós esperamos, né, na expectativa, com muita alegria, que esse fruto apareça, porque até agora todos os sinais apontam para que se trate de um verdadeiro mover do Espírito de Deus, mudando o coração, transformando vidas, trazendo glória para a pessoa do Senhor Jesus Cristo e assim avançando o reino de Deus no mundo.